Bem-vindo! Vamos dar continuidade ao nosso estudo com mais uma aula altamente esclarecedora. Curso de Metafísica Energética em 12 lições. Lição Opus 8, segundo choque consciente. Tópicos da lição 8, segundo choque consciente. Dê pausa e leia atentamente o que vamos estudar, ou veja também a versão em PDF. Na lição passada estudamos o primeiro choque consciente. A finalidade desse choque é transformar tudo que nos chega do mundo exterior. Vamos agora tratar do segundo choque consciente. Necessitamos de alimentos sólidos e líquidos, do ar que respiramos e impressão que recebemos. Esses são os 3 alimentos básicos. Seja como for, a falta de alimentos líquidos ou sólidos no prazo de semanas ou meses levará o indivíduo inevitavelmente à morte. Portanto, não podemos viver sem beber ou comer. Podemos viver até 2 ou 3 semanas sem ingerir qualquer alimento sólido ou líquido, mas sem respirar, fatalmente morreremos em poucos minutos. Não é difícil para nós compreendermos a necessidade de beber, comer e respirar. A dificuldade sucede em verificarmos como as impressões podem ser alimentos. Sem impressões, nenhum ser humano viveria um instante sequer. Se a corrente de impressões fosse interrompida por algum sistema ou método, o indivíduo morreria instantaneamente. Já vimos em passadas lições a respeito do carbono, oxigênio, nitrogênio e hidrogênio. Insistimos que esses nomes não se referem aos elementos da tabela periódica, e sim à química oculta. Demócrito, filósofo grego nascido em 460 a.C., defendeu uma doutrina denominada de atomista. Dizia o sábio que a matéria era formada por átomos, que se agrupavam. Todo átomo é um trio de matéria, energia e consciência, segundo o Dr. Arnold Klum-Heller. Essa é a base da química oculta. O átomo, esotericamente falando, não se trata apenas de uma partícula composta de matéria físico-química. O átomo da química oculta possui propriedades psíquicas e energéticas. Categoria dos átomos. Tudo no universo é composto de átomos. O mundo físico é composto por átomos físicos. O mundo vital é composto por átomos vitais. O mundo astral é composto por átomos astrais. O mundo mental composto por átomos mentais e assim sucessivamente. Átomo e matéria. Observe atentamente essa tela. A primeira ordem de mundo é o absoluto, depois vem o sol espiritual, a galáxia, o sol, os planetas, o homem, o abismo ou o mundo mineral. São as ordens de mundo, as ordens de criação. O átomo do absoluto são indivisíveis, porque é um tijolo primordial de toda a construção cósmica. Depois tem os átomos do Sol espiritual, os átomos da galáxia, os átomos do Sol, os átomos do planeta, os átomos do homem e os átomos do abismo ou do mundo mineral. Cada mundo desse tem uma densidade diferente e assim se manifestam no universo. Diz o mestre G, é no absoluto que as vibrações são mais rápidas e a matéria menos densa. No mundo imediatamente consecutivo, as vibrações são mais lentas, e assim por diante. A matéria conhecida pelos nossos 5 sentidos é dividida em sólido, líquido e gasoso. Além disso, o calor, a eletricidade, o magnetismo, a luz também são energias. Toda a matéria é constituída do mundo físico em que vivemos, nossos alimentos, o ar, nossas roupas, casas, objetos. Tudo que existe no mundo é composto por matéria física. É preciso compreender que o homem atual está incompleto, da mesma forma que a obra de Deus. O homem e a mulher comuns nascem incompletos, porque não têm os corpos superiores, os corpos solares. É necessário criá-los por meio da transmutação das energias criadoras. Dê pausa e leia atentamente as telas para que possa compreender o que estamos explicando de forma sintética, verbalmente. Quando a energia sexual fica livre, as pessoas não sabem utilizá-la inteligentemente. Em vez de utilizá-la inteligentemente, utilizam de forma equivocada e negativa, desperdiçando-a. A energia sexual, tão difundida aos 4 ventos através da psicologia, fisiologia, psicanálise, etc.,
é o mesmo mercúrio dos sábios alquimistas. O mercúrio filosofal, ao ser transmutado, cristaliza-se nos corpos eletrônicos superiores. O primeiro nascimento já o descrevemos, ou seja, a criação e existência do corpo físico. No segundo nascimento, a obra é completa, ou seja, criar os corpos existenciais superiores do ser. Obviamente, precisamos trabalhar com o elemento fogo, como já dissemos anteriormente. O fogo em si mesmo é uma substância que escapa à análise. Realmente, a substância do fogo é divina. Agora que nós, como dizia em passadas conferências, só nos interessa o fogo sobre o aspecto transcendental. Vejam vocês que grandioso é o desdobramento do grande ser chamado Brahma, que ele se desdobra em várias atividades, em várias divindades. Convém entender que do selo do incognoscível brotou realmente o Logos, o demiurgo, sol estelar. Assim, pois, a estrela que se desdobrou do sagrado sol absoluto é o demiurgo criador do universo, a chama da qual saem 7 chamas e manifestam-se no universo. A seidade por si mesma é incognoscível, é o fundamento do fogo. Não é coisa fácil desintegrar a totalidade dos agregados psíquicos. Pense que esses agregados se desdobram em 7 níveis. É necessário trabalhar em 7 níveis para que consigamos ir eliminando passo a passo e liberando, obviamente, a consciência. Dê pause e leia atentamente as telas para que você possa compreender de forma aprofundada o que estamos explicando. De todos os centros que temos em nosso organismo, não há dúvida que o mais difícil de controlar é o centro emocional. No centro emocional, radica-se todas as emoções e precisamos de uma atenção especial para controlá-lo. O centro emocional é muito ativo e nós precisamos dominar as emoções inferiores, controlá-las e submetê-las. Isso é possível de acordo com nossa didática. As emoções inferiores causam muito dano. Precisamos ter essa atenção direcionada, sobretudo ao centro emocional, na sua fase ou na sua condição inferior. Existe também o centro emocional superior, que deve ser estimulado para compreendermos as verdades universais. Agora que vocês sabem bem que dentro de cada um de nós vive muita gente, vive muitos eus, devemos ir eliminando esses eus para que a consciência vá despertando. Pode ser que se manifeste no fulano que não nos agrada algum agregado psíquico que entre em choque conosco mesmo. E devemos trabalhar isso emocionalmente. Não nos identificarmos com as emoções. Para isso é preciso ter atenção direcionada para os nossos centros, sobretudo o emocional. Não se esqueça que o centro emocional é um princípio puro, radiante. São as emoções inferiores que atrapalham, que prejudicam o florescimento da própria consciência. Quanta gente se enche de êxtase e vibra com emoção superior ao escutar, por exemplo, a lira dos tempos antigos, ao escutar músicas de Beethoven, por exemplo. Chegou a hora de entendermos que só mediante o centro emocional superior é possível penetrarmos mais profundamente nas verdades, nos mistérios da natureza. Descrevemos longamente as características fundamentais do primeiro choque consciente. Precisamos atingir o segundo choque consciente. É possível transformar os eventos, mudar as circunstâncias desfavoráveis e criar outras melhores mediante a compreensão correta dos eventos exteriores. Confunde o trem de vidas, casas, títulos, espetáculo, dinheiro, bebidas, eventos de todo tipo com a vida em si mesmo. Devemos separar tudo isso. Isto não é vida. E para deixar de ver as coisas assim e pensar dessa maneira, se faz necessário conhecer o nosso nível de ser. Já é hora de deixar de ficar teorizando bobagens e pensando com coisas impossíveis de realizar. Não há que perder mais tempo.
Necessitamos de uma mudança radical. Reveja essas lições do nosso curso Saber é Poder para compreender mais profundamente esta lição. Opus Prax 8. O ser humano obtém seu conhecimento do mundo exterior através dos 5 sentidos. Mas é preciso ir mais longe. Faça as práticas para desenvolver suas capacidades interiores. Leia atentamente esta prática e procure realizá-la. Para desenvolver-se interiormente, é indispensável exercitar-se em práticas específicas, como estamos mostrando nestas telas, nesse Opus Praxis. Você deverá praticá-la, reservar um tempo para isso, para o seu crescimento espiritual. Veja na próxima lição. Os hidrogênios, constituição dos hidrogênios. Te vemos na próxima aula. Até lá!